Amados, vamos meditar na palavra de Deus, já que normalmente nós encerramos o nosso culto às 8h30. Aliás, antes de 8, né? Antes de 8 a gente encerra, não é assim? 8 horas a gente encerra. Mas normalmente a gente termina mais cedo. Mas hoje eu ia trazer um pouco, fui pegar meu irmão Régio, né? Aí eu ia trazer um pouquinho. Eu vou meditar aqui na palavra do Senhor, livro de 2 Reis. Quando é o primeiro, quando é o Novo Testamento, a gente chama primeira. Mas o segundo livro de Reis, capítulo 20, e o versículo, a partir do versículo 1. Sentado mesmo, vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim. Encontraram? 2 Reis. O texto também está em Isaías 38. Segundo livro do Reis, capítulo 20, versículo 1. Diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Das mãos do rei da Assíria te livrarei, e a ti, a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra, por este momento de adoração, pelas vidas que vieram com este propósito de ouvir a tua voz. E queremos te agradecer neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amados, olha como é bom ouvir um amém assim, né? Bem saudável, né, José? Amém, é verdade. Amados, o texto aqui está também em Isaías 38. Fala da doença de Ezequias. E Ezequias era um homem de Deus, um homem sincero, o líder, o rei de Jerusalém, Judá. País que estamos assistindo nesses últimos dias, momento de conflito, de guerra, e assim estão orando muito por este país. Amado, a conduta de Ezequias é uma conduta exemplar de um homem de Deus, uma conduta de um homem de caráter. E era necessário um sucessor para o trono, e seu filho Manassés tinha apenas 12 anos. Aí ele recebe esta notícia: põe ordem à tua casa. Mas era necessário que na família tivesse para lhe suceder um homem do sexo masculino, mas o seu filho só tinha apenas 12 anos, como lhe suceder? Mas aqui veio a palavra de Deus a ele, para pôr a sua casa em ordem. E qual foi a atitude dele? Oração. Aqui diz que ele orou. Ele orou. No versículo 5, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. A promessa de Deus. Mas aqui ele teve uma atitude de oração. Buscou, chorou, e Deus acrescentou, diz aqui o texto, mais 15 anos. Então este Deus é maravilhoso. Muitas vezes, amados, nós queremos sair lá de Judá, de Israel, e voltar para o nosso contexto. Muitas vezes a nossa casa também, a nossa vida precisa também de estar em ordem. E assim Deus espera. Que ordem é essa? Em todas as esferas, a nossa vida precisa
está em ordem. Põe em ordem a tua casa. Você pode até dizer, mas pastor, a minha casa está em ordem, a minha vida está em ordem, as minhas orações, as minhas leituras, os meus estudos na escola, o estudo acadêmico, tudo em ordem. Mas o Senhor sempre ele está interessado que nós possamos dar mais exemplo ainda, que possamos estar mais em comunhão com Ele, fazendo mais um pouco ainda. Será realmente que Deus não olha para nós e não vê que falta alguma coisa? Talvez nós nem percebemos que falta alguma coisa, mas Deus sabe o que falta. E Ele mesmo, Ele quer completar. Nós, como seres humanos, temos as nossas limitações e Deus quer completar o que falta. Não é verdade? Primeiro, põe em ordem a tua saúde. Será que a nossa saúde está em ordem? Morre mais gente por comer muito do que por não comer nada. A nossa sociedade está ficando obesa, não percebe? Porque nós não estamos assim com a disciplina alimentar. Será que a nossa saúde está em ordem? Às vezes não está, porque nós estamos assim comendo o que queremos. Será que nós estamos assim nos alimentando bem, espiritualmente e também fisicamente? Será que estamos assim vigiando nesse sentido? Será que está em ordem a nossa saúde ou estamos comendo por compulsão? Às vezes é assim. Às vezes eu também como às vezes sem precisar. Então precisa colocar em ordem também esta disciplina na alimentação. Seja a alimentação física, material, como a espiritual. O que é que estamos lendo, vendo e assistindo? O que nossos filhos estão assistindo em casa, muitas vezes no quarto trancado, os pais nem sabem, mas eles estão lá assistindo, não é verdade? Lá no quarto, e a gente nem sabe, e não estamos nem vigiando, e às vezes comendo o que querem, eles mesmos escolhem o que querem, e nós, ultimamente, estamos nos alimentando agora mais do alimento processado e industrializado, e a nossa saúde está indo embora. O resultado, ao invés de doenças mais comuns, é câncer de pele, não é? Muitas outras doenças que estão surgindo, não só fisicamente, mas outras doenças, podemos dizer, patológicas. E precisamos colocar em ordem a nossa saúde a partir do alimento saudável, da nossa comida, comer aquilo que a gente precisa, vigiar neste sentido. Até Paulo disse a Timóteo, toma um pouco de vinho por conta das tuas frequentes enfermidades. Olha, ele está dizendo para Timóteo, seu filho na fé, que ele possa vigiar para ter uma saúde melhor, para desenvolver melhor o ministério, o trabalho do Senhor. Mas muitos estão adoecendo porque comem demais açúcar ou até outras comidas, né? Por exemplo, até margarina, todo mundo come, mas sabe que nem, às vezes, os insetos, né? Nem o capeta está comendo mais. E aí a nossa saúde está indo embora, não é verdade? Sempre estamos orando, né? Pela saúde dos irmãos, que tem muita saúde, mas se nós não estamos vigiando nesse sentido, comendo aquilo que a gente tem vontade, então põe em ordem a tua saúde, a tua alimentação. Outro ponto, põe em ordem as tuas dívidas. Será que você também não está comprando por compulsão, sem ter, comprando sem ter? Então põe em ordem também a sua finança. Faça um croquis, faça uma análise, faça uma planilha, gaste aquilo que você pode gastar. Senão você também vai ter problemas, na verdade. Será que é pecado o crente estar no Serasa, no SPC? É pecado. Então vamos vigiar também nesse sentido, na alimentação, para ter uma saúde melhor, na verdade, física e espiritual, como também nas finanças. Então o número de inadimplentes no nosso país estão crescendo muito. Na verdade, está aumentando o número de pessoas que não têm um planejamento, né, assim, no que gastar. E muitas vezes estamos na lista dos inadimplentes, que estão pagando a nossa conta, ou estão desprezando a nossa moral. Né? Tem jogo a nossa vida, que estamos devendo, comprando sem poder, e a nossa finança está assim, não fazemos uma organização, e aí devendo demais, não é verdade? Comprando que nós não precisamos. Uma vez eu estava na Sociedade Bíblica
comprando uma Bíblia, né? Havia um preço bom de uma Bíblia no espanhol. Aí eu disse, vou comprar. Eu estava acompanhado de um pastor e disse, tu vai ler essa Bíblia no espanhol, ou tu vai ser mais um livro na tua prateleira? Eu disse, é mesmo. Na época, eu não lia nada em espanhol, e eu disse, é mesmo, não tem necessidade. Eu estava querendo comprar mais por uma compulsão, para ter mais. Hoje eu tenho uma Bíblia no espanhol, mas na época não estava nem lendo, talvez nem precisasse, não é verdade? Mas às vezes acontece com a gente compra o que não precisa. Então faça uma análise, faça uma organização no seu planejamento financeiro e não gaste sem ter, não gaste o dinheiro antes de ter. O seu convite é grande no final do ano, assim, né? Gaste o seu 10º antes de recebê-lo. Olha, antes de você receber, ou de conquistar o 13º salário, já está comprometido, não é verdade? Então faça uma agenda, faça uma organização, e vai anotando aquilo que você gasta, que precisa. Então põe em ordem também a sua finança, põe em ordem também a sua casa, a tua família. Aqui o recado era põe em ordem a sua casa, não digo a casa, as paredes. Até o Salmo 127, ele fala assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas, quando eu digo edificar, nem a parede não. As paredes, Maurício sabe muito bem, ele sabe edificar, levantar. O que Deus quer edificar não é só, é a família, não é as paredes físicas, mas é a família. E assim está no Salmo 127. Aqui põe em ordem assim a sua família, a tua casa. Como está o teu culto doméstico, as tuas leituras, a educação dos teus filhos, o acompanhamento, está tudo em ordem, sabe, está tudo crescendo assim, naquela disciplina. Antigamente, até um olhar dos pais repreendia e ensinava os filhos. Era assim, meu pai era assim, só com olhar já me ensinava, na verdade, um sinal. Mas hoje, não, está havendo uma frouxura na educação e às vezes a nossa casa não está em ordem. E muitas vezes não tem um diálogo, abraço, comunhão, conversa, não tem um dia para acertar as contas, e muitas vezes os meninos vão crescendo, se desenvolvendo, é aquela coisa, né? Um pé de árvore pequeno, você arranca, mas quando está muito grande, aquela árvore, você consegue arrancar. Então, quando está enraizado já alguns costumes, algumas mazelas, como agora desfazer? Então, os cuidados para que o menino não seja influenciado com as coisas do mundo. E muitas vezes nós postamos, né? Uma hora na praia, uma hora na refeição, ou no shopping, qualquer lugar, a gente sai postando e joga as fotos aí na internet, e logo mais aí começa o problema, não é verdade? Então a gente vai se arriscando com nossos filhos, tendo foto até do nosso filho, e manda aí, e começa aí, e a gente não vigia também os cuidados que vamos ter com a nossa casa, a nossa família. Então vigie como está a tua família, como está a tua casa. Então, em ordem aqui, o rei precisava colocar tudo em dias, não é verdade? Então, será que hoje o mundo também está em ordem? Você sabe como é que está. Então, uma desordem total, e a Bíblia até promete que no fim desse tempo, o amor de muitos esfriará, haverá guerra em vários locais, várias nações, muitas guerras, está havendo. Mas será que na nossa casa está havendo esta paz, esta tranquilidade? Prevalece na nossa casa a palavra de Deus? Temos o costume e a prática de fazer aquele culto doméstico, leia a palavra com nossos filhos? Será que está havendo crescimento espiritual na nossa casa, na nossa família? Então vamos vigiar com base no texto de põe em ordem a tua casa. Primeiro, nós como pais, não é? Como pai de família, vamos cuidar bem, cuidar melhor. E aqui diz que ele orou e o Senhor ouviu a oração. Veja o que diz no versículo 5? Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Olha que maravilha. Então as lágrimas que nós, os pais, derramam, não é em vão não é verdade? Eu já ouvi dizer que mãe de joelho, os filhos de pé. Então as mães de joelho, nós os pais de joelho orando, buscando o melhor para a nossa família, e os filhos vão se edificando, na palavra, que haja em nós este desafio para cuidar melhor da nossa vida espiritual. Tem coisa que não é o pastor que vai resolver, nem Deus, é nós mesmos. Não é assim que diz a palavra. Se o teu olho faz tropeçar, arranca. Se o teu pé faz tropeçar, corta. Significa que nós vamos fazer esta autocirurgia, que vamos vigiar e cuidar melhor aquilo que o Senhor nos deu.
para cuidar, que é a nossa família, a nossa vida, e cuidar bem como servo de Deus. Será que vamos assim viver pior do que os incrédulos? Então vamos viver melhor, uma vida mais exemplar, de compromisso, de comunhão, não é verdade? De trabalho cristão, e não despreze aquilo que o Senhor te deu, que é a família. Família, projeto de Deus. Eu achava bonito, irmã Severina, que lá, todo mês, lá em Santo Estevão, tinha o culto da família. E as famílias ali vinham todas para a igreja, e ali todas louvavam. Tinha alguns até que não era crente, mas vinha com a família, juntava ali a família, e ali fazia oração, fazia, não é assim, Regi? Orações e também louvores com a família, para fortalecer a família. Família forte, igreja forte. Então, para que a nossa igreja seja uma igreja cada vez mais relevante, então vamos cuidar melhor da nossa vida, nossa família, desde a alimentação, desde assim, a nossa finança, a nossa família. E aí está vindo hoje um estresse grande, não percebe? Uma depressão grande, uma falta de humor muito grande, ansiedade muito grande, depressão. Por quê? Muitas vezes nós estamos vigiando, buscando a Deus em primeiro lugar. Estamos buscando muitas coisas e não estamos deixando de vigiar, de buscar a Deus em primeiro lugar, colocar o reino em primeiro lugar. Então, amados, como diz aqui o texto, põe em ordem a tua casa, e o Senhor prometeu, né, que ele ia viver mais 15 anos. Ele já ia morrer mesmo, já estava no tempo. Mas Deus, como é rico em misericórdia, e acrescentou mais 15 anos na vida dele. É assim que Deus faz na nossa vida. Nem merecemos, mas pela sua infinita misericórdia, a sua graça, o seu amor, ele tem assim nos segurado. E nós louvamos a Deus, e nós aproveitamos ao domingo para agradecer a Deus. Hoje, desde pela manhã, na nossa PPC, na primeira igreja, estavam lá todos unidos, no culto administrativo, na escola dominical, e cada vez mais crescendo, aprendendo e desenvolvendo a nossa vida cristã, a nossa maturidade, a nossa experiência com Deus. Eu creio aqui que para Ezequias foi um momento especial, extraordinário, de viver mais. Olha que Deus bondoso, Deus acrescentando graça, mas ano de vida. Seria bom que pudesse acrescentar também a oportunidade àquele povo lá do Oriente Médio. Mais vida para eles, mas estão orando, assim como ele orou aqui e derramou as suas lágrimas, e o Senhor promete a ele lhe abençoar, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei. Que Deus maravilhoso, e ele tem nos livrado, nos abençoado. Louvado seja o nome do Senhor, e somos gratos a Deus. Ontem foi uma noite de gratidão, o nosso irmão Cássio agradecendo a Deus pelas bênçãos que ele recebeu de Deus. Estão assim fazendo o mesmo nesta noite, agradecendo a Deus pelas bênçãos. Não só Ezequias pôde agradecer, mas também por esta oportunidade de louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.